O milionário parou ao entrar no restaurante e ver sua esposa morta trabalhando como garçonete. O cheiro de café recém-passado, misturado ao som suave de talheres, não chamou a atenção de Leonardo. O que o fez congelar foi o rosto que nunca mais esperava ver. Na porta do pequeno restaurante, suas mãos tremeram, os olhos arderam e o tempo pareceu desmoronar. Ali, entre mesas modestas e toalhas floridas, uma garçonete sorria enquanto servia uma mesa no canto. Ela não apenas se parecia com Helena, sua esposa morta há 5 anos. Ela era Helena, ou ao menos seu reflexo vivo. O coração de Leonardo disparou. Como aquilo era possível? Ele mesmo fechou o caixão, enterrou aquela mulher, chorou por ela, e agora ela estava ali, viva. Leonardo não sabia se dava um passo à frente ou corria. Seus seguranças estavam do lado de fora e ele pediu para que esperassem. Aquilo era pessoal. Entrou devagar, como se temesse que um movimento brusco rompesse aquela miragem. A mulher virou-se e seus olhos cruzaram os dele. Eram os mesmos olhos castanho claros que o tinham cativado anos atrás. Mas ao contrário do que ele esperava, ela não o reconheceu. Sorriu educadamente, como se ele fosse apenas mais um cliente. Boa tarde, senhor. Mesa para um? A voz. A mesma voz. Um tom mais calmo, talvez mais leve. Mas era ela, Helena. Leonardo, tentando controlar o tremor da própria respiração, assentiu com um gesto. Sentou-se na mesa mais próxima da entrada e ficou observando. Ela andava diferente, com um toque mais modesto. Usava cabelos presos em um coque simples, sem maquiagem, sem joias. O uniforme surrado e o avental manchado de molho não combinavam com a mulher sofisticada que ele havia amado. O garçom do balcão se aproximou. Posso lhe ajudar com o pedido? Leonardo nem respondeu. Seus olhos estavam fixos nela. Quando ela voltou para atendê-lo, entregou o cardápio com naturalidade. Ele não conseguia desviar o olhar. O senhor já escolheu? Como é seu nome? Ela sorriu de forma leve, confusa, mas gentil. Luna. Luna Martins. O mundo de Leonardo virou. Helena jamais teve esse nome. Ela era Helena Vasconcelos Duarte. Mas aquele rosto, aquela voz, os gestos, tudo, era ela. Estaria ele enlouquecendo? Pediu um café só para manter a conversa. Há quanto tempo você trabalha aqui? Vai fazer 3 anos em setembro, respondeu, ajeitando o avental. Por quê? Leonardo apenas sorriu, sem saber o que dizer. 3 anos. Isso queria dizer que, se fosse mesmo Helena, ela estava viva fazia 2 anos antes de ele começar a aceitar que precisava seguir em frente. Saiu do restaurante antes de terminar o café. Seus olhos estavam marejados demais para fingir que tudo estava bem. Ligou para seu assistente e cancelou as reuniões do dia. De volta ao carro, com os vidros fechados e o motor ligado, Leonardo encarou o próprio reflexo no espelho retrovisor. Ela morreu. Eu vi. Eu enterrei. Mas por que seu coração dizia o contrário? Voltou para casa. Ou melhor, para a mansão fria e silenciosa que parecia um túmulo desde que Helena partiu. Tudo nela lembrava a esposa. A escada de mármore que ela adorava decorar com flores, os quadros que ela mesma pintou e espalhou pelas paredes, o piano desafinado no canto da sala. Tudo permanecia como ela deixou. Leonardo se trancou no escritório e abriu a pasta onde guardava os poucos documentos e lembranças do acidente. A data estava clara. 4 de março de 2019. Um vazamento de gás na casa de campo. Fogo. Desabamento. O laudo do corpo era inconclusivo. Ele lembrou disso agora. Mas a aliança no dedo e um exame de DNA com restos nos escombros foram suficientes para confirmar a morte. Mas... e se erraram? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem de Luna, ou Helena, surgia sempre que fechava os olhos. Aquilo não podia ser coincidência. Não era só semelhança. Era identidade.
No dia seguinte, Leonardo procurou um velho amigo da família, Júlio Meireles, agora detetive particular aposentado, mas com muitos contatos ainda ativos. Júlio, preciso que investigue uma mulher chamada Luna Martins. Ela trabalha num restaurante perto da Rua do Bosque. Quero saber tudo. De onde veio, há quanto tempo está na cidade onde mora. Tudo. Júlio arqueou uma sobrancelha. E por quê? Porque ela é idêntica à minha esposa morta. Júlio não perguntou mais nada. Conhecia Leonardo desde os tempos em que ele era apenas um estudante ambicioso e apaixonado por arte. Sabia que aquele homem não estava sendo dramático à toa. Enquanto Júlio começava a apuração, Leonardo voltou ao restaurante, mas desta vez a observou à distância, do carro. Ela sorria, conversava com os clientes, limpava as mesas, parecia feliz. E isso o machucava. Porque se era mesmo Helena, por que ela estava vivendo outra vida? Por que nunca voltou para ele? No fim da tarde, Leonardo recebeu uma mensagem de Júlio. Encontrei algo. Precisamos conversar pessoalmente. Naquela mesma noite, Júlio apareceu em sua casa com um envelope pardo e expressão tensa. A mulher chamada Luna Martins surgiu oficialmente há 5 anos em abril de 2019, exatamente um mês após a suposta morte da sua esposa. Apareceu desorientada numa estrada perto de São Lourenço. Foi acolhida por uma senhora chamada Dona Cida, que registrou a moça como sua sobrinha desaparecida. Dizem que ela sofria de amnésia. Leonardo arregalou os olhos, sem conseguir conter o arrepio que correu pela espinha. Então, ela pode ser... Não há registros anteriores ao acidente. Nada. Como se ela tivesse nascido ali. O silêncio se instaurou. Leonardo se levantou, foi até a janela e encarou o jardim escuro lá fora. Dentro do peito, um turbilhão. Se Luna era mesmo Helena, alguém havia mentido. Ou escondido algo muito maior do que ele jamais imaginou. E ele estava disposto a descobrir tudo. Luna acordou cedo, como sempre. O despertador tocou às 6 e ela já estava na cozinha preparando o café para a Dona Cida. A rotina era simples, mas ela se sentia grata. Aquela mulher a acolhera como uma filha quando apareceu sem memória, ferida e com um vazio inexplicável no coração. Luna não sabia quem era antes de 2019. Tudo o que tinha era um nome que sentia ser seu. Luna, e uma cicatriz no ombro esquerdo que ninguém sabia explicar. Enquanto tomava seu chá, observou o céu pela janela. Havia sonhado novamente com água, fogo e um homem chorando. Era sempre o mesmo pesadelo. Chamas envolvendo um lugar que ela não reconhecia e alguém a chamando desesperadamente. No fundo, ela sabia que aquele grito era por ela. Dona Cida apareceu de chinelos e com o sorriso cansado de sempre. Dormiu bem, minha filha? Sonhei de novo com fogo. A senhora franziu o senho. Desde que te achei naquela estrada, nunca passou um mês sem você sonhar com isso. Luna balançou a cabeça, tentando afastar a angústia. Cida, você acha que eu tive uma vida antes dessa? Todos tivemos, Luna. A diferença é que alguns lembram, outros preferem esquecer. Aquela frase ficou ecoando na mente de Luna enquanto ela se arrumava para o trabalho. Pegou o ônibus como todos os dias, mas seu coração estava inquieto. Desde que aquele homem entrou no restaurante no dia anterior, ela não conseguia esquecer seus olhos. Havia uma dor neles que mexia com algo dentro dela. Um sentimento estranho, como se eles já tivessem sido parte da mesma história. Naquela manhã, Leonardo estava novamente no carro, estacionado do outro lado da rua, observando. Ele não queria parecer um perseguidor, mas precisava de respostas. Ver Luna sorrindo com naturalidade, interagindo com todos ao redor como se fosse só mais uma mulher comum, o deixava dividido entre esperança e raiva. Se ela era mesmo Helena, como podia tê-lo deixado? Quando o restaurante abriu, ele a viu arrumar as mesas com esmero. Seu jeito era doce,
mas também carregava um peso que ele reconhecia. Aquela mulher havia sofrido. Júlio apareceu de repente com uma pasta nas mãos. Fiz mais algumas buscas. A mulher que registrou Luna morreu ano passado, mas antes de partir, deixou cartas e anotações. Leonardo abriu o envelope e leu. As cartas falavam de como encontrou Luna em estado de choque, com queimaduras leves e sem memória. De como a polícia não conseguiu descobrir sua identidade. E de como Luna sempre teve pesadelos com fogo e alguém chamado Léo. Leonardo parou. Ela se referia a mim? É o que parece, confirmou Júlio. Mesmo sem memória, o nome ficou com ela. Aquilo foi o suficiente para Leonardo se levantar e tomar uma decisão. Eu preciso falar com ela, mas não posso chegar como quem já sabe tudo. Ela precisa lembrar por si. Júlio segurou seu braço. E se ela não quiser lembrar? Leonardo o encarou com firmeza. Eu preciso tentar, porque se ela realmente for Helena, eu a quero de volta. Naquele mesmo dia, Leonardo entrou no restaurante sem seguranças. Vestia jeans, uma camisa simples e deixara o relógio de ouro em casa. Precisava parecer acessível, humano. Luna o viu e, de novo, sorriu educadamente. Mesa para um? Hoje não. Eu queria saber se você aceita jantar comigo. Ela arregalou os olhos, surpresa. Me desculpe? Ontem, quando te vi, senti que... Te conheço. Sei que é estranho, mas algo em mim diz que você já foi parte da minha vida. Luna riu sem graça, envergonhada. Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Leonardo. Ela ficou paralisada. O nome fez ecoar algo dentro dela. Um arrepio percorreu sua espinha. Desculpa, eu não... É só que esse nome... Já ouviu antes? Ela hesitou. Em sonhos. Pesadelos, na verdade. Tem fogo. E alguém me chamando. Léo. Sempre esse nome. Leonardo sentou-se à sua frente com os olhos marejados. Esses pesadelos são reais. Você viveu isso. Você era minha esposa. Luna recuou, os olhos arregalados. O quê? Você se chamava Helena Vasconcelos Duarte. Nós fomos casados por 7 anos. Você morreu. Ou pelo menos eu pensei que tinha morrido. Em um incêndio em nossa casa de campo em março de 2019. Luna levantou-se lentamente, como se seu corpo estivesse tentando entender o que a mente recusava. Isso é loucura. Eu sei que é muito para assimilar, mas eu preciso que você me escute. Tudo bate. O tempo, os sonhos, o nome, até a cicatriz no seu ombro. Você se feriu naquele incêndio. Luna tocou o ombro instintivamente. A cicatriz sempre esteve ali, e ela nunca soube explicar como apareceu. Se isso for verdade, por que eu não lembro? Talvez... porque alguém não quis que você lembrasse. A frase fez Luna cambalear. O chão pareceu girar. De repente, imagens confusas invadiram sua mente. Um jardim em chamas. Um homem gritando seu nome. O calor, a dor, a fumaça. Ela levou as mãos à cabeça. Minha cabeça está doendo. Leonardo se aproximou para segurá-la, mas ela recuou. Me dá um tempo. Eu preciso pensar. Claro. Eu espero o tempo que for, Helena? Ou Luna? Ou quem você for agora. Eu só quero você bem. E com a verdade. Ela saiu às pressas pela porta dos fundos do restaurante. Precisava respirar. Leonardo ficou ali, com o coração aos pedaços. Mas sabia que algo estava se movendo. A verdade estava começando a emergir. E uma reviravolta estava prestes a acontecer. Luna correu até um beco silencioso atrás do restaurante, apoiando-se na parede úmida como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Seu peito arfava, os olhos ardendo com lágrimas que não sabiam se eram de medo, confusão ou dor. A voz de Leonardo ecoava como um sussurro distante, e cada palavra se misturava aos ecos dos pesadelos que a atormentavam há anos. Ela sempre soube que havia algo errado com sua história.
Desde o momento em que despertou em 2019 em um hospital do interior, sem identidade, sem lembranças e com uma cicatriz inexplicável. A polícia tentou descobrir quem ela era, mas sem documentos ou registros médicos, ela se tornou um enigma ambulante. Um nome escolhido ao acaso: Luna. E uma nova vida começada com a ajuda de uma senhora bondosa que decidiu adotá-la como filha. Mas agora, se aquele homem dizia a verdade, então sua vida inteira era construída em cima de uma mentira. Dona Cida percebeu o estado de Luna quando ela chegou em casa naquela noite. "O que aconteceu com você? Parece que viu um fantasma." Luna sentou-se lentamente no sofá, as mãos trêmulas. "Talvez eu tenha visto mesmo." Ela contou tudo. O homem, os olhos dele, o nome, os sonhos, a cicatriz. Dona Cida ouviu em silêncio, até que seu rosto empalideceu. "Ele disse que seu nome era Helena?" Luna confirmou com um aceno. Cida hesitou antes de dizer: "Teve um tempo em que pensei nisso. Logo que você chegou aqui, saiu uma notícia na TV sobre o incêndio na casa de um empresário famoso. E o nome da esposa era Helena Duarte. Achei parecida, mas você estava tão machucada, tão frágil. Tive medo de te perder se contasse algo errado. Você achou que eu era ela?" "Não com certeza. Mas algo me dizia que você tinha fugido de algo muito doloroso. E eu preferi te proteger." Luna fechou os olhos tentando entender. Se eu sou essa mulher, por que fui parar naquela estrada sozinha e sem memória?" Na manhã seguinte, Luna voltou ao trabalho, mas não falou com Leonardo. Evitou contato, desviou o olhar, ignorou a presença dele. Mas por dentro, seu mundo estava ruindo. Ela não conseguia tirar os olhos da própria cicatriz. E pior ainda, começou a se lembrar de coisas pequenas, fragmentadas. A primeira lembrança veio enquanto ela organizava taças de vinho. Um riso, um jantar à luz de velas, um anel em sua mão direita. Ela fechou os olhos e viu a si mesma com cabelos maiores, ondulados. Uma mulher mais segura, mais elegante. "Eu usava salto", murmurou sozinha. À noite, deitada em sua cama, as lembranças voltavam em pedaços. Um piano, uma música, um cachorro branco chamado Bento e a risada de uma criança. Ela se sentou, o coração disparado. "Uma criança?" Correu até a caixa de recordações que Dona Cida havia lhe dado. Vasculhou tudo. Colares, uma pulseira, uma foto de quando chegou a casa. Mas algo novo chamou sua atenção. Um pequeno desenho dobrado, com tinta desbotada. Era infantil, mas havia um nome assinado. Theo. Quem é Theo? Enquanto isso, Leonardo analisava as informações reunidas por Júlio. O relatório mostrava algo chocante. Helena estava grávida de 2 meses quando morreu. Ou, melhor dizendo, quando desapareceu. O laudo do incêndio jamais encontrou corpo algum. Apenas vestígios que sugeriam a presença dela. E se ela sobreviveu? E teve esse bebê? Leonardo sentiu o chão sumir. Se Luna era mesmo Helena, então ele podia ser pai. Na manhã seguinte, ele voltou ao restaurante, mas Luna não apareceu. Cida ligou dizendo que ela havia passado mal. Leonardo não pensou 2 vezes. Foi até a casa onde ela vivia. Quando Luna o viu ali, hesitou. Mas havia algo em seu peito que já não conseguia calar. "Preciso te mostrar algo", ela disse, conduzindo-o até a mesa da cozinha. Estendeu o desenho. Leonardo arregalou os olhos. Isso foi feito por Theo, nosso filho." Luna sentiu o mundo girar. "Então ele existe?" "Sim. Ele nasceu no hospital uma semana depois do incêndio. Mas foi levado." Ela se levantou abruptamente. "O quê? Quando disseram que você tinha morrido, eu entrei em colapso. Minha sogra, sua mãe, me culpou por tudo. Ela me odiava." E então, misteriosamente, Theo sumiu do hospital.
Levaram meu filho, Luna, e ninguém mais viu ele desde então. Luna desabou em lágrimas. Meu Deus, eu sou mãe. E não sabia. Leonardo se aproximou e a segurou nos braços. A culpa não foi sua. Mas agora, precisamos encontrá-lo. Naquele momento, uma lembrança clara invadiu a mente de Luna. Ela estava em um quarto escuro, segurando uma criança enrolada em um cobertor azul. Uma mulher de voz firme dizia: "Ele ficará seguro comigo. Você precisa fugir, Helena. Eles virão atrás de você." "Eu lembro." Ela sussurrou. "Uma mulher me ajudou a fugir. Ela levou o bebê. Disse que eu estava em perigo." Leonardo arregalou os olhos. "Quem era essa mulher?" "Eu não consigo ver o rosto, mas ela me chamava de filha." Leonardo engoliu em seco. "Sua mãe?" Luna assentiu. "Acho que sim. Ela me salvou. Salvou Theo." A revelação era grande demais para ser ignorada. Eles agora sabiam duas coisas. Luna era Helena e Theo estava vivo, em algum lugar. Mas ainda havia perguntas sem respostas. Quem havia tentado matar Helena? Por que ela perdeu a memória? E quem estava por trás do desaparecimento do filho deles? Leonardo segurou a mão dela com firmeza. "A gente vai descobrir tudo, e eu vou estar com você. Não importa o que aconteça." Luna, ainda assustada, assentiu. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha algo que fazia sentido. Mas o passado ainda estava à espreita, pronto para se revelar. E ele não seria gentil. O nome estava escondido no fundo da memória de Luna, como uma sombra que se recusava a vir à luz. Mesmo com as lembranças emergindo, havia algo que travava sua mente sempre que tentava se lembrar de quem a perseguiu naquela noite. Mas no fundo, ela sabia. Havia um nome que não deveria ser dito. Um nome perigoso. Um nome que, se revelado, traria tudo abaixo. Na manhã seguinte, ela e Leonardo decidiram começar a busca por Theo de forma oficial. Foram até o hospital onde ele nasceu, esperançosos de que, depois de tantos anos, pudessem encontrar uma pista. Mas o que descobriram foi um emaranhado de contradições. O registro do nascimento de Theo Duarte foi apagado do sistema uma semana depois do incêndio, informou o atendente. E a enfermeira responsável pelo plantão naquela noite morreu em um acidente de carro 2 dias depois. Leonardo cerrou os punhos. Isso não pode ser coincidência. Alguém quis apagar todos os rastros. Saindo do hospital, Luna caminhava em silêncio ao lado dele. O vento batia contra o rosto dela como se tentasse acordá-la de um pesadelo que nunca terminou. Pararam em frente a uma praça. E ali, ela se sentou no banco, olhando as crianças correndo. Um menino de cabelo escuro chutava uma bola com o mesmo sorriso que ela vira nos próprios sonhos. "E se ele estiver bem?" perguntou ela. "E se Theo estiver vivendo com alguém que o ama, que o protege?" Leonardo a encarou. "E se estiver vivendo com quem o roubou? Quem mentiu para você? Quem destruiu nossa vida?" Ela baixou os olhos. Não havia resposta fácil. Naquela mesma noite, Luna sonhou com o fogo outra vez, mas dessa vez havia uma diferença. Ela conseguia ver o rosto de quem a puxava pelos braços, a empurrava a escada abaixo. Um homem alto, de barba cerrada, olhos frios como pedra. Acordou com um grito preso na garganta. Leonardo entrou no quarto assustado. "Você sonhou de novo?" Ela assentiu, ofegante. "Eu vi o rosto dele. Eu conheço aquele homem." Leonardo se aproximou, os olhos fixos nela. "Quem era?" Ela hesitou. Algo em seu corpo tremia só de pensar. "Um sócio seu. Ou ex-sócio. Ele estava no jantar na semana do incêndio. Vocês discutiram. Ele te acusava de desvio de verbas. Você negava. Eu ouvi tudo." Leonardo cerrou os olhos. "Marco Leal." Apenas pronunciar o nome fez o estômago de Luna revirar. Era como invocar algo sombrio. Sim, era ele. Leonardo ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no vazio. "Marco me chantageou durante meses.
Ele queria o controle da empresa. Eu o expulsei da sociedade quando descobri que ele estava envolvido com lavagem de dinheiro. 3 semanas depois, a casa pegou fogo. Ele tentou me matar, sussurrou Luna. E agora, ele pode estar com o nosso filho. No dia seguinte, Leonardo mobilizou um investigador particular. Rafael Muniz era discreto, experiente e devoto à verdade. Quando ouviu o nome de Marco Leal, franziu o senho. Vocês têm certeza disso? Não podemos provar, disse Leonardo. Mas temos um palpite forte. E queremos saber onde ele está e com quem tem contato. Rafael prometeu respostas em 3 dias. Enquanto esperavam, Luna se aproximava cada vez mais de sua identidade esquecida. Visitou o antigo bairro onde morava, reconhecendo lugares que nem sabia que estavam guardados dentro dela. O banco em que lia livros, a padaria onde comprava croissants aos domingos, o parque onde caminhava grávida, segurando a barriga e sonhando com o futuro. Mas havia uma casa em especial que ainda a assustava. Não sei se consigo voltar lá, disse a Leonardo, parada em frente ao portão da mansão em ruínas. Vai ser difícil, eu sei. Mas talvez você encontre mais do que dor. Talvez encontre mais respostas. Ela respirou fundo e entrou. O interior da mansão estava marcado pelas chamas e pelo tempo. Paredes pretas, móveis destruídos, o teto parcialmente desabado. Mas no meio de tudo havia um porta-retratos queimado no chão. Luna o pegou com mãos trêmulas. A imagem estava quase irreconhecível, mas o sorriso, aquele sorriso era de Theo, ainda bebê, nos braços dela. Ela levou a mão à boca, engasgando no choro. Ele era tão pequeno e continua sendo nosso, disse Leonardo. No segundo andar encontraram um cofre escondido sob o piso de madeira. Leonardo o abriu com esforço, revelando um punhado de documentos. Entre eles, uma carta escrita à mão, endereçada a Helena. Luna a leu em voz alta. Se algo acontecer comigo, quero que saiba que escondi os verdadeiros contratos no escritório da antiga sede. Não confie em Marco. Ele me ameaçou. Disse que faria qualquer coisa para assumir a empresa. Qualquer coisa mesmo. Era assinada por Caio Duarte. Meu pai, sussurrou Luna, com os olhos marejados. Ela caiu de joelhos, compreendendo finalmente que o próprio pai havia morrido tentando protegê-la. A volta para casa foi silenciosa. No carro, Leonardo segurou a mão dela. Luna, se Marco está vivo, ele não vai parar até conseguir o que quer. E o que ele quer agora? Talvez ainda seja a empresa? Ou talvez seja calar você... De novo. 2 noites depois, o detetive Rafael voltou com notícias. Marco vive em uma fazenda afastada no interior de São Paulo. Mora com uma mulher chamada Bruna e uma criança. Leonardo e Luna se entreolharam. Quantos anos tem essa criança? Ela perguntou com a voz presa. Rafael respondeu. 8 anos. Mesma idade que Theo teria agora. O mundo parou. Luna sentiu as pernas cederem. O tempo de repente ficou suspenso. Ela estava a um passo de reencontrar seu filho. E também cara a cara com o homem que destruiu sua vida. Mas o que fariam agora? Invadir a propriedade? Enfrentar Marco? Ou procurar a justiça? Luna sabia apenas uma coisa. Ela não fugiria mais. O nome dele ecoava na mente de Luna como um sussurro preso no tempo. Theo. Agora que sabiam onde ele estava, cada segundo parecia uma eternidade. A fazenda onde Marco vivia com uma mulher chamada Bruna e um garoto de 8 anos podia ser a chave para desfazer anos de dor e silêncio. Mas Luna sabia. Se quisesse o filho de volta, não poderia cometer erros. A gente não pode simplesmente bater na porta, alertou Leonardo, enquanto andava de um lado para o outro no escritório. Ele pode fugir. Pode esconder o menino. Ou pior. Luna se manteve firme. Eu esperei 8 anos. Você também. Mas agora não é hora de medo, é hora de agir.
Precisamos ver com nossos próprios olhos se é ele. Se for, vamos tirá-lo de lá. Nem que seja a última coisa que eu faça. Rafael, o investigador, entrou na sala com imagens recentes do menino tiradas com uma lente de longo alcance. Luna quase deixou o coração cair ao chão quando viu a foto. O garoto corria num quintal amplo, chutando uma bola, sorrindo como se o mundo fosse justo. Cabelos escuros, olhos vivos, traços que gritavam com o rosto dela e de Leonardo. "É ele!" disse Luna com lágrimas escorrendo. "É o meu filho." Leonardo se sentou em silêncio, emocionado, segurando a foto com ambas as mãos. Ele está vivo e está perto. Rafael fez um gesto discreto. A situação é delicada. Marco está cercado de seguranças e raramente sai de casa. Tudo indica que a mulher, Bruna, é quem cuida do garoto. Ela parece tratá-lo bem, mas nunca o leva à escola. Eles vivem isolados. Luna fechou os olhos. Porque ele tem medo que alguém o reconheça. Exato, confirmou Rafael. E por isso precisamos de um plano meticuloso. Tenho um contato na vara da infância. Se conseguirmos uma amostra de DNA sua, Luna, e confrontarmos com o menino discretamente, talvez possamos abrir um pedido legal de guarda e busca imediata. Mas Luna não conseguia pensar em leis ou processos naquele momento. Seu coração gritava apenas por uma coisa: ver o filho, sentir seu cheiro, saber que ele estava realmente ali, de carne e osso. Naquela noite, Luna escreveu uma carta. Era para Theo. Ela não sabia se um dia ele leria, mas escreveu mesmo assim: "Filho, talvez você não saiba quem eu sou, mas eu sou a mulher que te carregou no ventre, que sobreviveu ao inferno por você e que te amou em silêncio por todos esses anos. Esperei a vida inteira por um momento para te olhar nos olhos e dizer: eu nunca te abandonei." 2 dias depois, Rafael conseguiu agendar uma reunião com a juíza que cuidava de casos urgentes de guarda e adoção. O processo seguiria em sigilo, mas ainda dependia da confirmação genética. Precisavam de algo mais rápido e certeiro. "O menino frequenta a parte dos fundos da fazenda todos os dias por volta das 16 horas, disse Rafael. "Se pegarmos um fio de cabelo ou um objeto que ele tenha usado, conseguimos fazer um teste com urgência." Luna e Leonardo decidiram ir até lá pessoalmente. Chegaram à região da fazenda no fim da tarde, estacionaram longe e seguiram a pé por uma trilha escondida. A propriedade era imensa. Árvores ladeavam o terreno e o sol poente lançava sombras longas e alaranjadas. Em silêncio, observaram o garoto brincar com um cachorro ao longe. Luna teve que tapar a boca com as mãos para não soltar um soluço. "É o Theo", sussurrou ela. "Aquele cachorro está com ele direto", apontou Leonardo. "Ele acariciou a cabeça do animal, deve ter deixado fios de cabelo. Rafael pode recolher do pelo dele." Ficaram ali por quase 1 hora. Quando a noite caiu, Rafael apareceu com luvas e um pequeno saco de evidência. Conseguiu o que precisava. Agora é questão de horas. De volta à cidade, cada minuto era torturante. Quando o resultado chegou, Leonardo nem precisou abrir. Rafael entrou na casa com um sorriso de alívio. 99% é seu filho, Luna." Ela caiu de joelhos e chorou como nunca antes. Com a confirmação, o pedido de guarda foi protocolado com urgência. A juíza autorizou a busca e apreensão do menor, contanto que tudo fosse feito com apoio da Polícia Civil. A operação aconteceria ao amanhecer. Naquela noite, Luna não dormiu. Ficou no quarto de hóspedes, olhando uma pequena foto de bebê que havia sido milagrosamente salva do incêndio. Tocava o rosto do retrato como se conseguisse atravessar o tempo. "Mamãe tá chegando, meu amor. Me espera só mais um pouquinho." O dia seguinte amanheceu nublado. O comboio com a polícia, Rafael, Leonardo e Luna, partiu antes das 6. Chegaram à fazenda pouco depois das 7. A entrada foi silenciosa, mas rápida. Quando invadiram a casa, Marco estava na varanda tomando café. Surpreendido, tentou fugir pelos fundos,
mas foi contido imediatamente. A mulher, Bruna, chorava desesperada, protegendo o menino com o corpo. "Não machuquem ele! Não machuquem meu filho!" Luna se aproximou, o coração batendo descompassado. "Ele não é seu filho", disse ela, a voz quebrada. "Ele é meu." O menino, assustado, se escondeu atrás da mulher. Os olhos arregalados encontraram os de Luna e, por um instante, pararam. Havia algo familiar, um vínculo silencioso, inexplicável. Luna se ajoelhou. "Theo, meu nome é Luna. Eu sou sua mãe." Ele franziu o senho, confuso. "A Bruna disse que minha mãe morreu." "Ela mentiu para te proteger", respondeu Luna com as lágrimas caindo. "Mas eu tô viva e lutei todos os dias para te encontrar." Bruna, aos prantos, soltou o menino. "Eu cuidei dele como se fosse meu. Marco trouxe ele dizendo que a mãe tinha morrido e o pai era um monstro. Eu juro que nunca soube da verdade." O garoto se aproximou de Luna, ainda hesitante. Ela abriu os braços. "Você tá seguro agora? Eu prometo!" E então ele deu o primeiro passo, depois o segundo. E por fim correu até ela. Luna o envolveu num abraço como quem segura o mundo inteiro. Naquele instante ela soube, tudo tinha valido a pena. A notícia se espalhou com a força de um furacão. O empresário Marco Azevedo foi preso por falsificação de documentos, sequestro de menor e tentativa de homicídio. Em poucos dias, a imprensa cavou todo o passado sujo que ele tentava esconder. Luna, porém, não se importava com os holofotes. Ela só queria justiça, não só por ela, mas por Theo, e por todas as noites em que chorou sozinha, achando que havia enterrado o próprio filho. O julgamento foi marcado para dali a 2 semanas. Enquanto isso, Marco permanecia detido em uma cela de segurança média, sem direito à fiança. Bruna, embora não tivesse envolvimento direto, era testemunha-chave e, surpreendentemente, estava disposta a contar tudo. "Ele me manipulou", disse ela ao promotor. "Disse que a mãe da criança tinha morrido em um incêndio. Eu jurei que acreditava, mas no fundo, sempre achei estranho nunca ver uma certidão de nascimento. Ele dizia que tinha comprado tudo." Luna ouviu em silêncio, sentada ao lado de Leonardo. O tribunal era um lugar frio, mas o coração dela queimava. Theo ainda dormia com pesadelos. Às vezes acordava gritando por Bruna, às vezes chorava por não entender por que o pai estava preso. A transição estava sendo cuidadosa, com acompanhamento psicológico e muito amor. Mas levaria tempo. "Como ele teve coragem de me tirar meu filho?", murmurou Luna. "Porque ele nunca teve coração", respondeu Leonardo. "E agora ele vai pagar por cada segundo que tirou de nós." O promotor reuniu todas as provas: fotos, o teste de DNA, o histórico de ameaças, a tentativa de homicídio no incêndio. A juíza aceitou o caso como prioridade absoluta. E pela primeira vez em anos, Luna sentiu que o sistema estava do lado certo. No primeiro dia de julgamento, Luna entrou no tribunal com Theo no colo. O menino olhava tudo com curiosidade, mas ficou tenso quando viu Marco sendo escoltado por 2 guardas. Ele o reconheceu, mas não correu até ele. Apenas se agarrou mais forte ao pescoço da mãe. Marco, por sua vez, parecia abatido. O terno mal alinhado, a barba por fazer, os olhos fundos. Tentou erguer a cabeça com arrogância, mas não havia mais ninguém para aplaudi-lo. Seus sócios o abandonaram. Seus bens foram bloqueados, sua imagem pública destruída. O julgamento se estendeu por 3 dias. A promotoria foi firme, impiedosa. As provas falavam por si, mas foi o depoimento de Luna que fez o tribunal inteiro prender a respiração. "Eu fui dada como morta", ela disse, com a voz embargada. "Tive que recomeçar do nada. Enterrei meu filho sem caixão, sem corpo, sem despedida. Foram 8 anos vivendo com uma ferida aberta, até descobrir que meu filho estava vivo, sendo criado por quem tentou me matar." A juíza a observava com atenção. Marco, do outro lado, parecia querer desaparecer dentro da cadeira.
Até mesmo seus advogados estavam desconfortáveis. Ele não me tirou só uma criança, continuou Luna. Ele me tirou o direito de ser mãe, de ver os primeiros passos, o primeiro dente, a primeira febre, a primeira palavra. Ele apagou minha história para viver uma mentira. E agora, ele precisa ser responsabilizado por cada lágrima que derramei. No fim daquele depoimento, o silêncio era absoluto. Até mesmo o promotor enxugava os olhos. Bruna também foi ouvida. Sua voz tremia, mas foi clara. Marco me fez acreditar que estava salvando uma criança. Eu nunca teria participado se soubesse a verdade. Eu amava aquele menino. Mas agora sei que ele pertence a outra família e quero ajudar na justiça. A defesa de Marco tentou alegar insanidade temporária, colapso emocional após a perda da esposa, instabilidade psicológica. Mas os laudos médicos e psiquiátricos demonstravam o contrário. Ele era plenamente capaz, apenas cruel e calculista. No terceiro dia, chegou a hora de Marco falar. Ele se levantou lentamente. A sala ficou em silêncio. Eu só queria uma nova chance, disse ele, a voz rouca. Minha vida tinha virado pó. Minha mulher morreu. Minha fortuna despencava. Eu precisava de algo para me manter em pé. E quando vi aquele bebê, achei que seria minha redenção. Você achou que poderia roubar uma criança? Rebateu o promotor. Marco ficou calado. Eu pensei que poderia dar a ele uma vida melhor, murmurou. A melhor vida que uma criança pode ter é com a mãe de verdade, respondeu o promotor, encerrando seu discurso. O júri se retirou para deliberar. Luna apertava a mão de Leonardo, tentando manter a calma. Theo dormia em seu colo, alheio ao peso que aquele momento carregava. Depois de quase 4 horas, o júri retornou. Pelo crime de tentativa de homicídio, falsificação de documentos, sequestro e cárcere privado de menor, este tribunal considera o réu, Marco Antônio Azevedo, culpado em todas as acusações. Luna não segurou o choro. A juíza sentenciou Marco a 38 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 20. Uma pena exemplar. Ao sair do tribunal, jornalistas se aglomeravam do lado de fora. Mas Luna só queria respirar. Abraçou Leonardo, depois beijou a testa de Theo. Acabou, sussurrou. Acabou de verdade. Agora começa a nossa vida, respondeu Leonardo, sorrindo. Nos dias que seguiram, Luna foi abordada por diversas emissoras. Todos queriam contar sua história, mas ela recusou. Não queria fama, queria paz. Theo precisava de estabilidade, precisava de amor. E ela estava disposta a dar cada segundo do resto da sua vida para isso. Um mês depois, Luna e Leonardo oficializaram a guarda definitiva de Theo. A certidão de nascimento foi restaurada com os nomes verdadeiros dos pais. Ele voltou a se chamar Mateus Leonardo dos Santos. Mas, para Luna, sempre seria seu pequeno Theo. O pesadelo havia terminado, e no lugar dele nascia uma nova chance. O sol que nascia naquela manhã parecia diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Luna acordou com o coração em paz. A brisa que entrava pela janela do novo apartamento carregava consigo a promessa de um novo começo. Mateus dormia tranquilamente ao seu lado, com os braços jogados para cima, o rosto sereno, como se finalmente sentisse que pertencia àquele lugar. Leonardo entrou no quarto com uma bandeja simples de café da manhã. Frutas cortadas, pão com manteiga e um suco fresco. Ele sorriu ao ver Luna sentada na cama, acariciando os cabelos do filho. "Bom dia, minhas preciosidades", disse ele, pousando a bandeja. Luna sorriu, ainda surpresa por tudo que a vida tinha virado. Nem nos seus sonhos mais esperançosos ela imaginou que reencontraria seu filho e que teria ao seu lado um homem que a amava com tanta ternura. "Parece que, depois de tantos anos de luta, o universo decidiu nos dar uma trégua", respondeu ela, emocionada. Leonardo se sentou ao lado dela e segurou sua mão.
não é só uma trégua. É o início de algo que a gente vai construir com amor, todos os dias. Devagar, do nosso jeito. Ela assentiu, os olhos marejados. Ainda havia medos, inseguranças. Mateus precisava se adaptar. E ela também. Não era simples voltar a ser mãe de uma criança de 8 anos de uma hora para outra. Mas apesar das dificuldades, Luna sentia que estava exatamente onde deveria estar. Nos dias seguintes, Luna decidiu não retornar ao antigo emprego. A imprensa continuava insistente, mas ela não queria câmeras, nem holofotes. Queria apenas cuidar do filho. Com o apoio de Leonardo, eles decidiram matricular Mateus em uma escola pequena e humanizada, onde ele teria apoio emocional e liberdade para se expressar. Na primeira semana de aula, Luna o levou até a porta da escola. Ele hesitou. "E se as crianças não gostarem de mim?" perguntou ele, apertando a mochila. "Elas vão adorar", respondeu ela, ajoelhando-se diante dele. "Porque você é incrível. E mesmo se não gostarem, você vai encontrar amigos de verdade. E eu vou estar aqui todos os dias te esperando." Ele assentiu e entrou devagar. Luna ficou observando até o último segundo. Era impossível não sentir o aperto no peito, mas também havia orgulho. Mateus estava recomeçando. E ela também. Em casa, ela começou a escrever. Leonardo a incentivou a contar sua história. Não para a mídia, mas para ela mesma. Um tipo de terapia. Um jeito de organizar as dores, os traumas, os momentos de superação. Aos poucos, as palavras fluíam. Ela chorava, ria, se emocionava. Era um exercício de alma. "Talvez eu transforme isso em um livro", disse ela a Leonardo numa noite qualquer. "Vai ajudar muita gente", respondeu ele com convicção. "Tem mulheres que precisam saber que não estão sozinhas, que existe justiça e que o amor pode curar." Luna o olhou com carinho. Leonardo era um presente que ela jamais teria esperado. Um homem íntegro, paciente, amoroso. Nunca exigia nada, apenas oferecia presença. Com ele, ela se sentia segura, valorizada. Era um amor diferente de tudo que já viveu. "Você pensa em casamento?" ela perguntou de repente, surpreendendo até a si mesma. Leonardo sorriu. "Penso em você, todos os dias. Se casamento for um jeito de dizer ao mundo que quero estar ao seu lado para sempre, então sim, eu penso." Ela riu, emocionada. "Eu só queria saber se você quer construir uma vida mesmo, com tudo que isso inclui." "Com você eu quero construir até castelo de areia", brincou ele, a fazendo rir mais uma vez. Na semana seguinte, Luna levou Mateus a uma visita ao cemitério onde, durante anos, acreditou que ele estivesse enterrado. Queria que ele soubesse da verdade, mesmo que com cuidado. O menino caminhava de mãos dadas com ela, em silêncio. "Aqui é onde eu vinha conversar com você, quando achava que tinha te perdido", contou ela com a voz baixa. Mateus parou diante do túmulo simbólico que levava o nome Mateus Leonardo dos Santos, com a data de 2015. "Mas eu tô vivo, mamãe." "Está sim", respondeu ela com um sorriso. "E é o maior milagre que eu já vivi." Ele a abraçou forte, e Luna sentiu as lágrimas escorrendo. Era como enterrar de vez a dor. Deixar ali, naquele túmulo vazio, o peso de anos de sofrimento. E recomeçar. Nos meses que se seguiram, Luna conseguiu lançar seu livro de forma independente. As vendas explodiram. Era como se milhares de mulheres se enxergassem em suas palavras. Ela recebeu cartas, e-mails, mensagens de apoio. E mais do que sucesso, aquilo trouxe propósito. Leonardo a acompanhava em tudo, mas sem roubar o protagonismo. Era seu parceiro, seu alicerce. E Mateus florescia. Suas notas iam bem, sua alegria voltava, seus pesadelos diminuíam. No Natal daquele ano, os três decoraram juntos a pequena árvore do apartamento. Era simples, mas cheia de significado. Cada enfeite pendurado parecia carregar uma memória curada, um pedaço reconstruído da alma.
Luna olhou para os dois com o coração transbordando. Nunca pensei que teria tudo isso, confessou. Por muito tempo achei que tinha sido esquecida pela vida. Às vezes a vida demora, disse Leonardo. Mas ela sempre encontra um jeito de voltar, quando a gente menos espera. E quando a gente tem coragem de continuar, completou Luna. Naquela noite, enquanto Mateus dormia e as luzes piscavam discretas na sala, Leonardo pegou uma pequena caixinha de veludo no bolso. Eu esperei o momento certo, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Mas agora tenho certeza. Você é meu lar. Você e o Mateus. Luna, quer casar comigo? Ela levou as mãos à boca, emocionada, sem conseguir responder por alguns segundos. Então, com os olhos cheios d'água e o coração em paz, disse o que ele mais queria ouvir. Sim. E naquele instante, os pedaços partidos de uma vida inteira começaram, enfim, a se unir de maneira plena. A cerimônia foi marcada para uma tarde de outono, em um jardim simples, rodeado por flores do campo. Luna usava um vestido leve, com mangas rendadas e cabelo preso de forma delicada. Mateus entrou com as alianças, sério e orgulhoso, como se entendesse o quanto aquele momento era importante. Leonardo a olhava como se jamais tivesse visto algo tão bonito. A celebração foi íntima, apenas com amigos próximos, mas carregava uma emoção que enchia o ar. Depois de tantos anos de dor e luta, Luna finalmente se sentia inteira. Não como a mulher que foi antes de tudo, mas como alguém que sobreviveu e renasceu. Após o sim, a pequena recepção seguiu com risos, danças e palavras doces. Mateus brincava com outras crianças enquanto Luna e Leonardo trocavam olhares apaixonados. Era tudo simples, mas verdadeiro. Eles não precisavam de luxo, porque já tinham o que mais importava: uma família. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma carta guardada. Naquela noite, ao abrirem a porta do apartamento com os pés ainda descalços e os sorrisos no rosto, encontraram um envelope embaixo da porta. Era bege, sem remetente. Luna o pegou com certo receio. Sentou-se no sofá e o abriu. Dentro, havia apenas uma folha, mas o conteúdo fez sua mão tremer. Luna, preciso que leia isso até o fim. Eu fui o médico responsável pelo parto do seu filho em 2015. Você nunca deveria ter perdido Mateus. Ele nasceu saudável, forte. Mas naquela noite, fui coagido. Um homem pagou uma quantia absurda para que eu declarasse a morte do bebê e entregasse a criança a uma mulher rica, que não podia ter filhos. Eles me prometeram silêncio, proteção. Mas não existe paz para quem destrói uma família. Quando você apareceu na TV com Leonardo e Mateus, eu reconheci o menino. Eu sabia que ele era seu filho. Eu sabia desde o começo. E não consegui mais viver com essa culpa. Perdão, Dr. Rubens Ferreira. Luna não conseguia respirar. As letras dançavam diante dos olhos. Ela leu e releu. Leonardo se aproximou e pegou o papel, o rosto em choque. Isso muda tudo, disse ele ainda processando. Significa que foi planejado, que alguém roubou o Mateus e que a mulher que te acusou, que te destruiu, fez parte disso? Luna balançou a cabeça, ainda em estado de negação. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, eles foram até o hospital onde Mateus nasceu. Pediram os arquivos antigos. Inicialmente, os funcionários se negaram a entregar qualquer coisa, mas Leonardo usou seus contatos. Advogados foram acionados. Em questão de horas, a diretoria do hospital liberou os documentos de 2015. E ali estava tudo. O nome de Dr. Rubens, a ficha de nascimento, o horário do parto. E mais, uma autorização falsa, assinada por alguém como se fosse Luna, declarando que a criança seria doada anonimamente. Uma assinatura falsa, evidente. Ela comprou meu filho, como se fosse um objeto, murmurou Luna, sentindo o peito rasgar. Leonardo assegurou forte. Mas o mais importante é que ele voltou para você. Ele está aqui. E agora, com essa carta, podemos abrir um novo processo.
Não contra você, mas contra quem fez isso com vocês. No mesmo dia, eles procuraram a promotoria, apresentaram a carta e os documentos. A investigação foi reaberta. O nome de Fernanda, a mulher que acusou Luna anos atrás, apareceu com força. Ela era esposa de um empresário influente e havia feito vários tratamentos para engravidar sem sucesso. Segundo o novo inquérito, ela pagou pela adoção ilegal, criando uma rede de mentiras para legitimar Mateus como filho biológico. Com a ajuda do médico e funcionários do hospital, falsificaram documentos e enganaram Luna. E para que ela jamais questionasse, a destruíram publicamente. Dessa vez, porém, a verdade tinha voz. Meses depois, Fernanda foi presa. Dr. Rubens também. O escândalo tomou proporções nacionais. Pessoas que haviam julgado Luna antes agora vinham a público pedir desculpas. O país inteiro assistia à história daquela mãe que lutou sozinha, perdeu tudo e, ainda assim, encontrou forças para perdoar e reconstruir. Luna não comemorou a prisão. Não havia alegria em ver o mal cair, mas havia justiça. Pela primeira vez, ela podia respirar sabendo que sua história não estava mais enterrada sob mentiras. Com o tempo, o livro virou filme. Diretores se emocionaram com sua trajetória. E mesmo relutante, Luna aceitou, desde que pudesse revisar o roteiro e garantir que a verdade fosse contada com respeito. No final do ano seguinte, estrearam nos cinemas Roubada pela Mentira, Reconstruída pelo Amor. A história emocionou o país. Milhares de mulheres se identificaram. Movimentos de apoio a vítimas de falsas acusações se fortaleceram. A vida de Luna, Mateus e Leonardo inspirava uma geração. No último dia de gravação do filme, Luna ficou sozinha no set. Observava a atriz que a interpretava, refazendo a cena do reencontro com Mateus. A emoção era inevitável. Ela chorava, não de dor, mas de gratidão. Leonardo se aproximou e a abraçou por trás. A vida é feita de cenas, mas o que importa mesmo é o roteiro que a gente escreve dentro da alma e que a gente reescreve. Quando não desiste de amar, completou ela. Mateus chegou correndo, agora com 9 anos, sorrindo com a camisa do filme. Mamãe, sabia que eu vou ser entrevistado na TV hoje? Ela riu emocionada. E vai contar que é o menino mais corajoso do mundo? Vou contar que sou o menino mais amado do mundo. Leonardo passou o braço pelos ombros dela. E assim, naquele instante simples, os três caminharam juntos para fora do set. Não como personagens, mas como uma família real, que venceu o impossível, com amor.